Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do... Pule comigo para Atos capítulo 9, versículo 31. Anda um pouquinho para trás. Depois dos evangelhos, depois de Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos capítulo 9, versículo 31. Atos capítulo 9, versículo de número 31, a palavra diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e também Samaria, elas tinham, o que elas tinham, irmãos? Elas tinham paz. E eram edificadas, e também se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do... Fecha os olhos e vamos orar, no nome de Jesus. Pai, eu oro dando graças a Ti, glorificando, exaltando, honrando ao Teu nome. E peço Tua ajuda, Espírito Santo, para que eu possa falar de Ti. Para que eu possa falar da Tua pessoa, para que eu possa falar da Tua obra e do Teu agir na nossa vida e no nosso meio. Usa a minha vida, Espírito Santo. Usa a minha vida, Espírito Santo, e glorifica o nome de Jesus através da minha vida. Eu peço, no nome de Jesus, fala de maneira poderosa e rica ao coração de cada irmão que está aqui essa noite. No nome de Jesus nós oramos. Se você concorda com a oração, diga amém. Diga glória a Deus. Queridos, nós queremos falar do preciosíssimo Espírito Santo, que é o nosso melhor amigo enviado por Deus para caminhar ao nosso lado todos os dias. Nós podemos enxergar nas Escrituras a grande bênção de crescimento que o Espírito Santo pode nos proporcionar. Nesse texto que nós acabamos de ler aqui, no livro de Atos, conta que a igreja, ela se multiplicava, ela crescia. A igreja da Galiléia, da Judéia, de Samaria, a igreja constantemente, ela vinha experimentando crescimento. E experimentava o crescimento por causa da ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo, querido, ele não ajuda somente a igreja a crescer. O Espírito Santo ajuda a nós que somos filhos de Deus a crescer. Quando nós que somos filhos de Deus, estamos debaixo da direção do Espírito Santo, vivendo a verdadeira direção do Espírito Santo, e nós começamos a crescer, então automaticamente a igreja, ela começa também a crescer. Então, eu quero mostrar aqui para você, sabe, as áreas da nossa vida que o Espírito Santo, ele toca, as áreas da nossa vida que o Espírito Santo trabalha para nos fazer crescer, para nos fazer ser melhor, para fazer eu ser um melhor pai, para fazer eu ser um melhor esposo, para fazer eu ser um melhor discípulo, para fazer eu ser um melhor líder, para fazer eu ser um melhor pastor, para fazer você ser um melhor empresário, para você ser um melhor funcionário, para você ser um melhor patrão. O Espírito Santo, ele mexe em áreas na nossa vida, que se nós permitirmos, ele nos ajuda a melhorar. Pergunta para quem está do seu lado: você quer crescer e melhorar?
Diga, então deixa o Espírito Santo agir. Primeira coisa importante que o Espírito Santo trabalha em nós se nós permitirmos. O Espírito Santo é aquele que gera em nós o verdadeiro arrependimento. É o Espírito Santo que produz na nossa vida o arrependimento verdadeiro. E eu vou dizer a importância de nós termos o arrependimento verdadeiro, é que quando nós nos arrependemos, nós estamos dando a oportunidade para Deus traçar um novo rumo na nossa vida. Nós estamos dando oportunidade para Deus traçar uma nova chance para a nossa vida. Ninguém muda a sua vida se não receber o toque do Espírito para viver o verdadeiro arrependimento. Exemplo: pessoas que estão com um casamento falido por um fio, a ponto de divorciar, a ponto de chutar o balde. Essas pessoas só vão receber a bênção de restauração e de conserto do casamento se elas receberem o toque do Espírito Santo para o arrependimento de coisas erradas que está fazendo ou que fez em algum momento que produziu todo o problema do casamento hoje. Então, se a pessoa ela não permite o Espírito Santo tocar nela para ela se arrepender, o casamento continua um fracasso, continua um fiasco a ponto de divorciar. O Espírito Santo, ele gera o arrependimento na nossa vida para fazer recomeçar a nossa caminhada ministerial. Existem pessoas que têm tudo para recomeçar uma caminhada ministerial, mas elas travam o seu coração, elas travam a sua vida e não se arrependem nem um pouquinho de coisas erradas que fizeram. Então não são as pessoas, mas o próprio Deus. Ele não tem como fazer essa pessoa ter uma nova etapa, uma nova jornada, um recomeço na sua vida ministerial. Porque é preciso acontecer o verdadeiro arrependimento. As coisas não mudam se não acontecer arrependimento. Escuta o que eu estou falando, querido. Se não houver arrependimento das coisas erradas que você fez com relação ao teu casamento, nada vai mudar. Se não houver arrependimento das coisas erradas que você fez com amigos, com irmãos, com líderes, nada vai mudar. E o Espírito Santo, ele está sempre batendo na nossa porta para poder gerar esse arrependimento. É Ele que nos convence. João capítulo 16, versículo 7 e 8, olha o que diz a palavra. Todavia, Jesus está dizendo: eu digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu enviá-lo-ei, e quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que faz aquela luzinha interna acender quando nós permitimos o fio ligar e falar: meu Deus, como eu vacilei. Meu Deus, eu não devia ter feito isso. Meu Deus, por que que eu fui por esse caminho? Só que isso só acontece quando nós permitimos a ligação do Espírito Santo, ela conectar na nossa alma. Porque a nossa alma nós podemos dar acesso para Deus entrar ou não. Lá em Apocalipse, Jesus fala: eis que eu estou à porta e se você abrir, eu vou conectar.
E aí eu vou sentar, eu vou cear com você, eu vou mudar a história da sua vida. Quantas vezes que você senta para ouvir uma palavra, para ouvir um conselho de alguém, você senta talvez sozinho na tua casa, no teu quarto, e o Espírito Santo começa a bater e a dizer: você está errado, você está errada, você está errado, você errou, você vacilou nessa hora. E às vezes nós ficamos com a porta fechada, tentando conversar com o Espírito Santo, com a porta fechada. Não, Espírito Santo, eu não errei não. Eu não errei porque também erraram comigo. Eu não errei porque minha esposa também fez. O Espírito Santo não está querendo que você debata com ele. O Espírito Santo está querendo que você abra a porta e diga: entre e conecte a unção de arrependimento na minha vida. É maravilhoso quando nós damos permissão para o Espírito Santo ele conectar na nossa alma e agir. É maravilhoso o crescimento que isso gera e que isso produz. Os benefícios que isso gera para as pessoas que estão à nossa volta, para a família. É maravilhoso quando nós damos permissão do Espírito Santo conectar conosco. Você sabe, querido, as pessoas não mudam por causa de pressão de outras pessoas. As pessoas mudam se elas permitirem o Espírito Santo conectar na alma delas. Eu vou dizer uma coisa, eu já estou completamente convencido que não adianta eu querer mudar alguém que esse alguém não quer mudar. Se o Espírito Santo não mudar essa pessoa... Você sabia que algumas pessoas já falaram para mim assim: ah, pastor, olha, eu não quero, talvez você aqui, eu vou até dar um esclarecimento. Você pensou isso, ou estava pensando? Já pensou em algum momento da sua vida? Eu vou te esclarecer agora. Algumas pessoas já falaram assim: ah, pastor, olha, eu não vou entregar a minha vida para Jesus, eu não quero comprometer nada com a igreja, porque uma vez que eu entregar a minha vida para Jesus, aí vão proibir de eu jogar futebol com a minha galera, vai proibir eu de eu beber com a minha cerveja, vai proibir eu de eu fumar o meu cigarro, vai proibir eu de eu fazer as minhas coisas lá que eu gosto lá. Vou dar um esclarecimento para você aqui, filho. Quando você vê alguém que fazia tudo que você fez não fazendo mais, não é porque alguém na igreja obrigou e falou: agora você tem que largar, não é. Sabe por que que alguém larga a bebida, o cigarro e essas coisas? Porque o Espírito Santo conecta e gera mudança. O Espírito Santo conecta e transforma a pessoa na alma. Então não fique com medo de um dia você converter, ver conflitos, não sabe às vezes como lidar com certas situações, mas o Espírito Santo vai ensinando, vai ensinando, vai ensinando, vai ensinando. E aí o resultado é que o Espírito Santo faz essas pessoas, elas crescerem como filho de Deus. É bem verdade que algumas pessoas o Espírito Santo tenta, e a pessoa ela fica 10, 15 anos, 20 anos na igreja, mas ainda continua um bebê na fé. Incomoda quem está do seu lado e pergunta: você já cresceu ou você ainda é neném? O crente que ainda é neném é porque o Espírito Santo, ele está querendo fazer esse crente crescer, mas ele fica portando como neném. O Espírito Santo quer dar uma esticada para você amadurecer mais. Ele faz algumas situações acontecerem na sua casa, algumas situações acontecerem no seu trabalho, algumas situações acontecerem com irmãos na igreja, algumas coisas acontecerem no ministério. E o próprio Espírito Santo está fazendo isso para quê? Para poder fazer você crescer. Mas tem crente que o Espírito Santo fica tentando fazer a pessoa crescer e ela vira neném. Não, quero sou neném. Não faz isso comigo, pastor.
Não, eu não aceito isso. Você está há 20 anos na igreja, você não cresceu ainda para poder aprender que na igreja tem gente falha, todo mundo é falho, todo mundo erra, e Deus usa isso para trabalhar o nosso caráter cristão, para trabalhar a nossa vida como filho de Deus. Você está 20 anos na igreja e ainda não aprendeu a lidar com isso? Primeiro Coríntios, capítulo 13, versículo 11, Paulo diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Eita! Irmãos, nós precisamos acabar com as coisas de menino. Quer ver o Espírito Santo fazer você crescer? Acaba com as coisas de menino, com os nhenhenhê. Tudo deixa você triste, tudo deixa você chateado, tudo deixa você com o coração ferido. Oh, meu irmão, isso é coisa de menino. Por que, pastor, que algumas coisas só acontecem comigo, pastor? Sempre é comigo. Sempre é. Por que é só comigo? É porque o Espírito Santo está fazendo isso mesmo para fazer você crescer. E você só vai crescer quando você aprender a lidar com isso. Quando você aprender e passar de fase, aleluia. Eu vou falar. Não vai parar de acontecer com você enquanto você não crescer, porque um dos propósitos do Espírito Santo é fazer os filhos de Deus deixarem de ser menino. Vai ficar acontecendo até você crescer. Porque quando você cresce, você passa de fase. Aí o Espírito Santo, ele já está grandinho agora. Já está grandinho, vamos dar nível maior agora. Você está entendendo, irmão? É parar com as coisas de menino. Quando nós temos experiência e intimidade com o Espírito Santo e deixamos e permitimos ele conectar na nossa alma, nós deixamos de lado as coisas infantis, irmãos. Quando o Espírito Santo tem acesso para conectar na nossa alma, as coisas infantis, elas são deixadas de lado. Isso é muito importante. O Espírito Santo nos faz amadurecer. O Espírito Santo nos faz entrar em desafios maiores. Você sabe, o Espírito Santo, ele está a todo instante usando alguém, usando uma situação para conectar na nossa alma e nos fazer subir de nível. Talvez um problema que você enfrentou essa semana, talvez tem 2 dias. Eu não sei porque eu estou falando isso aqui, mas 2 dias. E você passou por uma situação e falou, não sei, eu não entendo por que isso, eu não entendo. O Espírito Santo quer fazer você crescer. Deixa ele conectar na sua alma e trabalhar em gerar o que precisa ser gerado. Terceiro, o Espírito Santo nos faz crescer, nos ajudando a melhorar com a nossa família. Diga amém. Diga, o Espírito Santo quer ver eu melhorar dentro de casa. Aliás, não é só o Espírito Santo, é a tua esposa também. É ou não é, irmãos? É ou não é, irmãs? Aliás, não é só o Espírito Santo, é os varões também, os homens de Deus. É ou não é homem de Deus? Mas se nós permitirmos o Espírito Santo, ele nos ajuda a melhorar. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz
que o Espírito Santo, ele não suporta gritaria. Diga, o Espírito Santo não gosta de gritaria. E aí, se lá na sua casa, de vez em quando você tem o Espírito Santo conecta na tua alma, e de vez em quando lá na sua casa costuma voar uns pratos, umas colheres, uns garfos, e umas cobras e lagartos pelos lábios com palavrão. Na mesma hora que acaba isso, se o Espírito Santo conecta na sua alma, já vem aquela dor. Ai, meu Deus do céu, por que que eu fui falar essa besteira? Diga amém. Agora escuta uma coisa que eu vou te ensinar. Se toda vez que você faz isso, o Espírito Santo vai lá na tua alma e conecta, e ele toca e ele te incomoda, você fala, por que que eu fui fazer isso? E toda vez é depois, é porque você não cresceu ainda. O Espírito Santo está fazendo depois para você aprender a lição, e na hora que você for sentir vontade de gritar, e vier aqui, aqui, e às vezes a esposa, ela fica atiçando o cabra assim, e acho que algumas ficam com um garfinho na mão, vai. E aí o cara, ele ao invés de fazer depois o arrependimento, ele já faz na hora, fala, não adianta não, garfinho, não adianta. Não adianta, garfinho, porque eu não quero perder a presença do Espírito Santo. E aí acontece o que um ditado popular diz aí, que nesse caso eu acredito que é verdade, que é quando um não quer, diga aleluia. Agora, às vezes, a mulher fica com um garfinho, mas tem vezes, irmã, acho que você vai concordar, que parece que o homem, ele acende o caldeirão e fala, senta aqui, vem sentar no caldeirão. E ele fica com um imã atraindo a mulher assim, vem sentar aqui. E às vezes a mulher entra na pilha e vai. Você não tem que arrepender depois que o marido fica instigando, porque a mulher quando senta no caldeirão, meu irmão, segura depois. Então, a mulher fala assim, não vou sentar aí que eu não quero perder o Espírito Santo. O Espírito Santo ajuda na família ou não ajuda? Às vezes ajuda com as crianças, irmãos. Eu estava preparando essa palavra aqui, e eu precisando de muita paz e muita tranquilidade, eu conversando com o Espírito Santo, falei, Espírito Santo, fala para mim o que o Senhor quer, Espírito Santo, para a igreja. E de repente começou lá embaixo as crianças, me dá o controle aqui, me dá, é meu, ó pai, é ele lá no telefone, controle lá, ele lá. Minha esposa chegou, e eu falei para ela, ainda bem que eu estou preparando uma palavra do Espírito Santo. Me ajuda a resolver lá, minha filha, por favor, me ajuda. Ai dele se não fosse o Espírito Santo. Agora escuta uma coisa, o Espírito Santo ajuda a gente dentro de casa ou não ajuda, irmão? Nós só precisamos da oportunidade dele conectar na nossa alma. Porque quando o Espírito Santo conecta na nossa alma, ele começa a controlar e a dirigir as nossas emoções. Ele conecta na nossa alma, ele começa a dirigir os nossos sentimentos e as nossas emoções. Porque sabe, o que faz você descontrolar a mulher ou você soltar, né, uma gritaria grandona e talvez um palavrão, não é porque você é ruim, porque você é mau, é porque às vezes as suas emoções, elas estão a um nível elevado. E você até quer não fazer isso, eu sei,
mas você não consegue segurar suas emoções, você não consegue frear elas. Mas o Espírito Santo, quando você deixa ele conectar na sua alma, ele consegue segurar suas emoções. Ele consegue controlar as suas emoções. Amém, meu irmão? É lindo ver o Espírito Santo comandando e trabalhando na nossa família. O Espírito Santo dentro da nossa casa, ele traz paz. Olha o que diz ali, esse texto que nós lemos lá de Atos, que na Judéia, Galiléia e Samaria tinha paz. E porque tinha paz, as igrejas eram edificadas. Irmão, eu vou dar um segredo para você: quer prosperar financeiramente, quer crescer no trabalho, quer pagar as dívidas, quer realizar seus sonhos, faça com que a sua casa seja um ambiente de paz. Faça com que na sua família reine a paz. Famílias onde são cheias de turbulências e de tribulação, elas vivem tribulação e turbulência em todas as outras áreas da vida. Viva em paz dentro da sua casa. Como é que tem sido a sua casa? A sua casa, ela é um ambiente de paz ou ela é um ambiente de guerra? Se você vive guerra dentro do seu lar, você vai viver guerra na igreja. Você vai viver guerra no trabalho. Você vai viver guerra nas amizades. Se a sua casa é uma casa de paz, você vai viver paz em todos os outros lugares. Amém, meu irmão? E o Espírito Santo gera isso, se nós permitirmos, se nós deixarmos ele conectar. Quarto segredo de crescimento do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda a suportar as pedradas da vida. Diga uau! O Espírito Santo, ele nos ajuda a suportar as pedradas da vida. O que é que podem ser as pedradas da vida? Várias coisas, eu vou falar aqui duas principais. Pedradas da vida podem ser tribulações, pressões de tudo quanto é lado. Pressão na área da saúde, pressão nos negócios, pressão financeira, pressão no trabalho. E aí a pessoa que ela não tem o controle do Espírito Santo na sua vida, ela não aguenta a pressão. E aí porque ela não aguenta a pressão, aí ela quer fumar maconha, cheirar cocaína, beber cachaça, arrumar amante na rua. Ela quer fazer qualquer coisa, ir para a balada, ficar de madrugada, sumir, tomar Lexotan, dormir 3 dias sem parar. A pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não aguenta as pressões da vida. E aí ela sai fazendo um monte de coisa para poder tentar aliviar as dores da pressão da vida. Uma outra coisa, a pessoa que não está conectada com o Espírito Santo, ela não aceita as pedradas que são críticas. Uma pessoa que ela não está conectada com o Espírito Santo, ela não consegue lidar de maneira nenhuma com crítica. Não, eu não aceito, estão falando de mim, falaram fofoca de mim, e estão falando de mim no trabalho, eu faço tudo certo, e de repente o marido falou que aquilo não foi tão bom assim, ou a esposa, e a pessoa, ela não aguenta as pedradas de crítica, e ela está sempre parando algum projeto, parando a caminhada espiritual, parando às vezes uma coisa boa que começou, porque ela não aguenta receber pedrada de crítica. E aí tudo paralisa, eu não aguento. É porque é uma pessoa que o Espírito Santo não conectou nela. Olha um grande exemplo de obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa que aguenta as pedradas. Atos capítulo 7, versículo 55, em diante, antes, conta a história de Estevão, um dos discípulos daquela época que estavam servindo ao Senhor,
que em um momento onde ele estava pregando a palavra, fazendo o que era bom, fazendo o que era certo, tentando ajudar as pessoas, mas vem um monte de gente para criticar, e não só criticou, mas começou a apedrejar o Estevão. Você conhece a história? Eu vou ler só o texto, que é bem marcante dessa história, Atos 7:55, que diz assim: mas ele, o Estevão, ele estava cheio do Espírito Santo, que o Pai enviara em meu nome. Alguma coisa está errada aqui. O versículo continua. Quando o texto, ele diz que Estevão, ele estava cheio do Espírito Santo, ele fixou os olhos em Jesus, e as pessoas estavam tacando pedra nele, querendo matar nele, e ele cheio do Espírito Santo, com seus olhos no céu, com seus olhos no alto, e ele falava: Pai, eu não ligo muito, em minhas palavras eu estou falando, mas estou parafraseando. O Estevão fala: Pai, eu não ligo muito porque eles estão fazendo, eles não sabem o que eles estão fazendo. Eu te peço, perdoa eles, Pai. E o olhar de Estevão fixado em Jesus. Isso é o exemplo de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. As pessoas talvez estão te criticando, te tacando pedrada, te alfinetando. E o que você está fazendo? Você está olhando para Jesus, ou você está olhando para as pessoas e dizer: aquele ali, ó, quem ele pensa que é para falar de mim? Aquele outro ali, ó, a vida dele, quem ele é para falar? E o outro lá, quem eles pensam que são? É uma cambada de gente pior do que eu. É porque você não é cheio do Espírito Santo, você está cheio de você. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela olha para Jesus e ela fala: Senhor, eles não sabem o que eles estão fazendo. E ela fixa os olhos em Jesus. E a pedrada comendo no lombo. E ele fixando o olhar em Jesus. O Espírito Santo, ele fez Estevão suportar as pressões, as pedradas, os ataques. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós agimos diferente de quando nós estamos na carne. Quando nós estamos na carne, nós queremos revidar as coisas na carne. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós simplesmente olhamos para o alto e deixamos Deus tomar conta de toda a situação. Quinto segredo, para crescer com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos ajuda a crescer, nos capacitando com sabedoria para o dia a dia. Diga comigo: sabedoria para o dia a dia. Meu irmão, o Espírito Santo dá sabedoria, ele dá direção. O Espírito Santo, ele nos mostra exatamente as coisas que nós precisamos fazer e como nós devemos fazer. O Espírito Santo, ele está sempre falando. Você acorda de manhã, você tira um tempo com Deus, você para ouvir o Espírito Santo, ele vai dizer o que você tem que fazer naquele dia. Ele dá sabedoria. Eu já falei uma vez aqui para os irmãos como que eu faço. Eu paro no meu tempo de manhã com Deus, eu leio a Bíblia e eu oro, e chega um momento que eu fico parado, só ouvindo e falando: Espírito Santo, me diz o que eu tenho que resolver hoje e como que eu tenho que resolver. Já direitinho, o Espírito Santo começa a me dar a direção do que eu vou falar em uma reunião que eu vou ter, o que eu vou falar em um telefonema que eu preciso fazer. Você quer crescer na vida? Comece a ter intimidade, buscando a sabedoria do Espírito Santo. Pergunta para ele. Talvez você tenha que resolver um negócio amanhã.
Amanhã você tem que resolver uma situação séria. Para de manhã e fala: Espírito Santo, me dá aqui, fala comigo, me dá a direção. E você vai vir na sua mente: pastor, como é que é essa história? Eu escuto uma voz aqui do além que vem? Não. É uma voz que fala na nossa alma. Quando o Espírito Santo ele conecta na sua alma, você escuta a voz dele aqui dentro. É aqui dentro. E você vê: olha, meu Deus, é isso aí mesmo. O Espírito Santo, ele vai dar a direção de quem você deve fechar negócio e quem você não deve fechar, quem que é uma bênção e quem é cilada. O Espírito Santo, cadê os solteiros e as solteiras de plantão aí, diga amém. Se você estiver conectado com o Espírito Santo, ele vai mostrar para você quem é a pessoa que você tem que casar, ele vai mostrar a pessoa que você tem que chutar, ele vai dizer: essa chuta que é laço, e ele vai dizer: essa é bênção. O problema é que quando nós estamos na carne, o Espírito Santo está batendo na porta e fala: chuta que é laço, chuta que é laço, chuta que é laço. E aí você entende: eu vou abraçar esse lacinho, eu vou abraçar esse lacinho, eu vou abraçar. Ah, meu irmão. Pastor, como é que eu vou escutar a voz do Espírito Santo? Você precisa parar para conversar com ele. Diga para quem está do seu lado: pare para conversar com ele. Amém, meu irmão? Ó, uma coisa que o Espírito Santo vem falando comigo há muito tempo, eu tenho compartilhado isso com os discípulos, e ele está batendo, eu estava meio que assim para poder conectar, entender, e agora de uma vez por todas eu entendi. O Espírito Santo estava me pedindo para eu poder tirar toda a parte da manhã só para ficar diante de Deus, orando, lendo, ouvindo a voz do Senhor. E eu com muita coisa: Deus, eu tenho muita coisa para resolver, na parte da manhã é muita coisa. Só, querido, que não adianta, se eu não for direcionado pelo Espírito Santo, eu posso ter o dia inteiro, eu vou fazer só coisa errada. Então já avisei lá na minha casa, avisei o pessoal aqui da secretaria: olha, qualquer pessoa que queira falar comigo antes de meio-dia, você já pode dizer: esse é o tempo que o pastor tira para poder ficar diante de Deus. Mas só se eu tiver uma coisa muito séria, porque fora isso, antes do meio-dia, eu não vou estar disponível para nenhuma outra situação, a não ser para estar na presença de Deus. Há muito tempo que o Espírito Santo vem falando isso comigo. Para eu tomar essa decisão, eu lembrei, com muita tarefa para poder fazer, de um testemunho que eu li num livro, do pastor da maior igreja no mundo, o Paul Anshu. O Paul Anshu, ele já foi, hoje não é mais, já tem igrejas maiores, mas no tempo atrás, a maior igreja no mundo, a igreja do Paul Anshu na Coreia. E o Paul Anshu, ele conta da sua experiência de intimidade com o Espírito Santo, da sua experiência de oração. E no seu livro ele conta que ele tirava bom tempo assim também na manhã só para poder ouvir Deus. E um dia o presidente da Coreia, que era membro da igreja dele, ligou para a secretária dele e falou: eu queria falar com o pastor Cho. E ela falou: olha, o pastor está muito ocupado agora, ele não pode atender. E ele falou para a secretária: olha, você não está entendendo, aqui é o presidente da república, aqui da Coreia, eu vou ter agora uma decisão muito importante para poder tomar, e eu preciso falar com o pastor Cho. E a secretária falou: olha, ela já tinha recebido a ordem dele: olha, senhor, me desculpa, mas eu não posso interromper o pastor Cho nesse momento. E depois o presidente ligou novamente, ela falou: senhor, por favor, me perdoa, mas eu não posso. E passou, quando chegou na parte da tarde, o presidente ligou para o pastor Cho e falou: ô pastor Cho, aqui é o presidente, eu queria fazer um pedido para o senhor. E o pastor falou assim: eu queria que o senhor chamasse essa sua secretária para poder dispensar ela, ou para você poder dar uma orientação muito séria, porque eu liguei para ir querendo falar com você com urgência, e ela não passou para eu falar com você. E o pastor Cho virou para o presidente e falou assim: não, eu tenho que dar parabéns para ela. Sabe por quê?
porque eu mesmo tinha pedido, e o presidente falou, mas como? Eu sou o presidente da Coreia, você não tem tempo para mim? E o pastor Show disse, sim, eu tenho tempo para você, mas naquele momento, eu estava falando com uma pessoa muito mais importante do que você. Irmão, o Espírito Santo, ele precisa ser mais importante do que tudo. E quando nós colocamos o Espírito Santo ao nível de importância que ele merece, toda a direção, todo o crescimento, todo o sucesso que nós queremos ter, ele coloca na nossa mão. Diga glória a Deus. Aleluia. Sexto segredo, para poder ter o Espírito Santo como ajudador. O Espírito Santo, ele nos ajuda a crescer, manifestando verdadeira paz. Diga verdadeira paz. A igreja crescia porque ela estava sempre com paz. Segredo 7, para crescer com a ajuda do Espírito Santo. Nós vamos crescer recebendo a ajuda do Espírito Santo para ter ousadia para pregar a palavra de Deus. Irmãos, é impressionante você ver pessoas que estão há anos na igreja e elas têm vergonha de falar para Jesus. Olha só uma coisa que eu vou dizer para você aqui com todo amor e carinho. Fala para quem está do seu lado com todo amor e carinho. Irmão, tem gente que está há mais de 5 anos na igreja servindo a Deus e nunca ganhou uma alma para Jesus. Nunca testemunhou do que Jesus fez na sua vida para ninguém. Sabe o que é isso? É falta de conexão com o Espírito Santo. Porque quando nós estamos conectados com o Espírito Santo, ele gera em nós ousadia para falar de Jesus. Eu encontro com alguém na padaria e a pessoa já vem falando para mim assim, e aí, tudo bem, filho? Tudo bem, querido? Não está nada bem, rapaz, não estou aguentando meu casamento, não estou aguentando. E a pessoa às vezes está contando o problema dela e você é incapaz de falar, olha, Jesus pode mudar a tua vida. Talvez você tenha um cara no teu trabalho que você sabe que a vida dele está arrebentada. E aí o Espírito Santo já está incomodando você há um tempão. Fala para ele, convida ele para ir na célula, convida ele para ir na igreja, convida esse cara para ir no encontro. E aí a pessoa fica, não, eu tenho vergonha, ele já é macumbeiro, eu não. Eu tenho vergonha, ele já tem a religião dele. Não, eu tenho vergonha. Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de Jesus, irmão. E o Espírito Santo nos dá ousadia para poder falar de Jesus. Se nós não temos falado de Jesus por onde andamos, estamos sem a conexão do Espírito Santo. Essa semana, o Espírito Santo vai incomodar você e vai colocar pessoas na sua frente que você vai precisar de testemunhar para elas o quanto Deus é bom, a obra que Jesus fez na sua vida, o quanto Deus te transformou. Não perca a oportunidade de falar de Jesus para alguém essa semana. Olha o que o Espírito Santo está falando aqui. Você vai de encontro a você agora. Você sabe. Tem gente que fica pensando assim. Eu não vou falar, ele bebe tanto. Aqui eu não vou falar para aquela pessoa, não. Ele já tem a vida tanto. Eu vou até falar para aquela pessoa. Como que eu vou falar? Ele vive uma vida tão aí mundana. Eu vou falar para ele para quê? Ele vai até rir de mim. Para! Deixa de ser carnal, receba a unção do Espírito Santo e abra a boca com ousadia, porque Deus vai te usar. Abra a boca com ousadia, porque Deus vai falar através de você. Fique de pé, por favor.